Então, bom dia, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para o ATPC de Ciências Humanas, né? Novamente aqui como responsáveis, eu, a Thaisa. Dessa vez nós convidamos o PCNP Jarino Martins, que também é da nossa diretoria de ensino, né? E ele vem para contribuir. Ele não entrou agora no começo, porque ele está numa outra reunião, mas daqui a pouco ele vem para contribuir aqui nessa conversa que nós teremos aqui em continuidade já passando para vocês, né, com o professor, o cacique o Biratã Gomes. O Biratã, ele vem continuar a conversa que a gente teve no nosso TPC anterior, porque vocês viram que o tempo foi curto e por não ter dado tempo suficiente, hoje a gente vai continuar essa conversa. Mas antes da gente dar continuidade, então eu vou passar a palavra para a Thaisa, para dar as boas-vindas a vocês, e o Biratã também, antes de eu continuar conversando aqui um pouquinho com vocês, fazendo aí uma devolutiva do ATPC anterior. Então, Thaisa, eu passo a palavra para você. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos ter um excelente momento de formação. Agradeço desde já a presença do Biratã, que sempre que nós pedimos e que ele pode, ele está colaborando conosco, compartilhando os saberes dele com a gente. Então, agradeço muito a sua presença aqui, o Biratã, e desejo a todos nós um excelente momento de formação. Passo a palavra, Cléo. O Biratã, suas boas-vindas também para os professores aí. Cléo, Thaisa, eu só tenho só agradecer mais uma vez estar aqui podendo contribuir um pouquinho, né, a falar sobre a questão indígena, um tema tão importante, né, no multiculturalismo aí, né, então é um tema que a gente tem que abordar. Então eu agradeço aí a oportunidade da gente dar continuidade a essa conversa, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o cacique Biratã Gomes, estou aqui na aldeia indígena Bananal, que fica no município de Peruíbe, né? Sou da etnia Tupi, sou professor da rede também há mais de 20 anos e atualmente cursando mestrado aí para a gente, enquanto educadores, sempre é importante, né, a pesquisa, né, se aprofundar sempre nas pesquisas, nos estudos, tá bom? E espero poder mais uma vez contribuir um pouquinho com vocês aí nesse fazer em sala de aula. Tá bom, Cléo? Muito obrigada, Biratã. Desde já, como a Thaisa colocou, a gente agradece muito. A gente sabe que vocês têm uma agenda bastante corrida aí também, mas obrigada por você abrir o espaço para estar aqui conosco, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, gente, então, fazendo um pouquinho a devolutiva do que nós tivemos no nosso TPC anterior, né? Como eu já comecei aqui com vocês, então, nossa TPC de hoje, 25 de maio de 2021, tá? Então, com a presença do professor, do cacique, professor Ubiratã Gomes, e como devolutiva da TPC anterior, que foi quando o Biratã também esteve conosco, olha que legal o Biratã que eles colocaram, né? Respeito, que foi muito bom, que foi maravilhoso, excelente, empatia, que trouxe muito aprendizado, muito conhecimento, que teve multiculturalismo, que foi muito cultural, que foi formativo, que foi extraordinário. Tudo isso, Biratã, são coisas que eles colocaram, palavras que eles colocaram referente ao nosso ATPC anterior. Muito bacana, né? Ótimo, ótimo, Cléo. Feliz. Muito legal mesmo. E desde já a gente agradece muito aí a vocês. E o objetivo, então, hoje que a gente tem desse nosso ATPC é a gente continuar com esse tema. Então, nós vamos continuar estudando esse fundamento tão importante, né, do currículo paulista do ensino médio, que tem a ver, então, com os temas transversais, e aqui a nossa ênfase, então, em multiculturalismo, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho, e agora a gente vai fazer, então, em forma de uma conversa, de uma entrevista, com o nosso convidado especial, então, o professor Cacique Ubiratã Gomes, tá bom? Então, agora vou voltar aqui para a nossa tela, para a gente continuar, então, essa conversa. Bem, Ubiratã, então vamos lá.
Vamos começar então. A gente pegou muitas contribuições que os professores colocaram no chat, né? Eles ficaram muito curiosos com muita coisa que você falou, e é baseado nisso, então, que nós vamos direcionar essa nossa conversa aqui com você, tá? E para a gente começar um pouquinho, eu vou fazer aqui uma pergunta para você que diz assim: outro dia você me falou no WhatsApp, você me mandou uma frase que você fala muito, que você usa muito, uma frase sua. E essa frase diz assim, né? Que fazer uso de tecnologias, usar calça jeans, boné, não me faz deixar de ser quem sou. Minha identidade está na minha alma. Frase de Ubiratã Gomes, 28/4/2021. Pois bem, pensando em tudo isso, então, Ubiratã, assim como a nossa cultura muda, né, constantemente, ela é dinâmica, a cultura indígena também não é estática, ela também muda, né? Com o passar dos anos e tudo, a gente Verdade, percebe muitas transformações, tá certo? E principalmente com a verdade. influência de outros povos que vocês têm, né, na vida de vocês aí constantemente. E que isso muitas vezes para vocês pode se tornar algo preocupante, né? Quanto maior essa aproximação com o mundo aqui fora, às vezes maiores são as preocupações, digamos assim. Por exemplo, né, que eu posso citar de exemplo aqui para vocês, no caso, por exemplo, de perder a língua materna, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Aí, articulando com essa sua frase, que você diz isso um pouco, você traz essa preocupação na sua frase. Então, conversa um pouquinho conosco sobre isso, Biratã. Passa a palavra, fica à vontade. Então, Cléo, na verdade, dentro desse tema do multiculturalismo, né, que a gente está falando, que é o respeito a essas diferenças, né, as diferenças onde esse diferente está também a cultura indígena, né, então, agradeço aí pela pergunta e pela reflexão, né, em torno dessa frase, né, que é uma frase, na verdade, dita de uma forma assim muito espontânea de algo que a gente ouve na rua, no dia a dia, né? Onde nós estamos aí em evidência, né? Estamos nos mercados, estamos nas praças, estamos nos ônibus, nos locais públicos. Por quê? Porque a cultura indígena hoje, principalmente na nossa região, ela é bem próxima, né, dos grandes centros. E dessa forma, muitas vezes a gente ouve, né, por conta desse histórico educacional, não só brasileiro, né, mas como em geral, né, mas trazendo aqui para nossa realidade, onde já está enraizado no subconsciente educacional das pessoas, né, esse preconceito, né? Então, para além disso, né, muitas vezes eu tenho até uma outra frase do meu velho pai, que era cacique também, que ele falava assim, né, ninguém respeita aquilo que não conhece. Então, ele convidava as pessoas a conhecer a nossa cultura para a partir dali passar a falar de nós de uma forma mais apropriada, né? Então, trazendo então para esse tema do multiculturalismo, né, essa frase eu diria assim, que esse olhar, essa visão, justamente que tem erroneamente com relação aos nossos povos, como você bem colocou, toda e qualquer cultura, não existe cultura estática, né? A cultura ela está em constante transformação, né? Não só a minha, como qualquer outra cultura, né? Seja ela oriental, ocidental, a indígena também é da mesma forma, ah, que a cultura ela é dinâmica, né? Eu aprendo contigo, né? E você aprende comigo, a gente aprende junto. Eu adquiro hábitos que dentro do meu conceito do meu conceito de ética, de valores, eu posso agregar ou não à minha cultura, né? Desde que não vá infringir esses, esses valores culturais. Então, é, da mesma forma, da mesma forma que hoje a população em geral, né, fazem uso
dos nossos alimentos, né? Comem alimentos da nossa base alimentar, né? Eu posso até citar aí produtos a partir da mandioca, que são farinhas, né? Beijus, né? A própria tapioca, o milho, que é tradicional nosso, o próprio amendoim, enfim, são infinidade de alimentos que hoje fazem parte da cultura indígena, mas nem por isso, ao se alimentar desse, ou ao adquirir esse hábito, a pessoa vai deixar a sua nacionalidade, a sua essência cultural, né? Seja ela eurocêntrica ou não, né? Mas é, o respeito, nós, enquanto educadores, né, nós temos que mostrar essas diferenças e fazer com que os nossos jovens, os nossos alunos, eles lidem com essas diferenças para além da cor de pele, né? Para além da cor de pele. Então, essa reflexão minha é justamente para falar assim, né? Eu posso ser o que você é, sem deixar de ser quem eu sou, né? Eu posso emprestar o meu cocar para você, Cléo, né, para você usar, vai ficar legal, você vai tirar uma foto, mas nem por isso você vai perder a sua essência, a sua cultura, né? Você não vai passar a ser indígena a partir dali. E da mesma Exatamente. forma nós, né? Então, essa reflexão é justamente para falar para os educadores que a gente tem que trazer em evidência essa temática, sim, é de grande importância, porque para justamente a gente trabalhar para além de mostrar essa realidade multicultural que nós temos no país, a gente trabalhar essa essência do respeito a essas diferenças com os nossos alunos. Então, é mais ou menos em torno disso que é essa frase um pouco impactante, mas que mostra bastante a realidade, né? A gente pode ser ou utilizar de qualquer característica ou uso de qualquer cultura, mas a gente não pode perder a nossa essência identitária, né? Não sei se eu Muito te respondi, Cleo. respondeu, Biratã, muito bem colocado. Então, vocês têm assim eu acho que é difícil porque vocês têm uma luta constante, né, o Biratã, no sentido de mostrar isso para a sociedade, para o mundo em que a gente vive, né? Eu acho que não é fácil para vocês estarem o tempo todo desmistificando, quebrando esses preconceitos, levando isso de uma forma que as pessoas entendam, né, Biratã? Eu acho que não deve ser algo assim muito fácil. Como que vocês conseguem lidar com isso assim, né? Porque muitas vezes eu acredito que vocês devem ouvir muitas coisas que vão totalmente contrárias assim a tudo que vocês vivem, a todo modo de vida, a tudo aquilo que vocês respeitam, os valores que vocês têm. Então, de que forma lidar com tudo isso, né, Biratã, dentro ainda desse contexto? Eu diria assim, viu, Cleo, que é justamente isso que você falou, né? Na verdade, a gente vive e está vivendo essa realidade, né, atual de lutas constantes, né? A gente tem que muitas vezes evidenciar o óbvio, né? Evidenciar o óbvio, eu diria, né? Por que isso, né? Está bastante em evidência aí o descolonizar e o decolonizar, né? O que é isso, né? Eu, ah, eu vejo assim que, na verdade, tem muitas dessas frases que estão em modismo, né? Que nem o decolonizar mesmo, né? Aí o pessoal coloca muitas vezes como exemplo, né? Por que a gente tem que tomar o café todo dia pela manhã, né? Isso faz parte da nossa cultura. Então, se eu deixar de tomar o café e passar a tomar os meus chás, a comer a minha mandioca ao invés do pãozinho da padaria, é, em que momento isso eu trago para a realidade e desconstruo algo que já está na nossa essência educacional? Então, não adianta a gente seguir simplesmente um modismo, né, em falar em decolonização ou descolonização, porque não tem como descolonizar, porque nós somos um país pluricultural, né? Esse pluriculturalismo ele vai para além hoje da cultura indígena, né? Ele tem aí a cultura afro, a cultura europeia, a cultura japonesa, enfim, essa infinidade de culturas que nós temos
onde Inclusive dos esse povos respeito... tradicionais em geral, né, o Biratã, quando a gente fala dos ribeirinhos, não é verdade, tudo. Uma Sim, cultura tão então, rica. mas eu diria ainda assim, viu, Cléo? Tanto os ribeirinhos, os caiçaras e os próprios quilombolas mesmos, eles ainda estão, assim como quando a gente fala em negros e indígenas, né? Quando o próprio ERER, que é o ensino para as relações étnico-raciais, né? Que hoje faz parte da pasta da educação, ainda bem, né? ah, quando ele traz simplesmente esses dois termos, negros e indígenas, né? E aquelas pessoas que não se identificam nem com negros nem com indígenas, né? Onde ficam aí? Então, da mesma forma, quando a gente fala em comunidades tradicionais, principalmente quando eu me refiro a comunidades tradicionais, eu me coloco dentro de todos esses, dos ribeirinhos, os ribeirinhos, né? Não tem uma etnia, né? São diversas pessoas que vivem em comunhão com o meio ambiente ali, né? Da mesma forma que os caiçaras, né? Que vivem ali, que tem essa denominação por conta dessa inter-relação com as águas, né? Que é justamente o viver das águas ali, né? Que caiçara, né? Não sei se a maioria sabe, mas é uma armadilha nossa Tupi-Guarani, né? É aquele Olha, cerco que é feito para em maré alta ou quando tem enchente, enfim, quando é na água doce, né? Quando tem a pororoca lá que o pessoal chama, que é aquele encontro das águas ali, né? Então aquele cerco que é feito nos rios ou aqueles na beira das praias também, dos mangues ali, aquele cerco é chamado por nós de caiçara. É onde os peixes eles vêm ali, a água baixa, eles ficam presos, né? E essa população ali que tradicionalmente vive da pesca, então eles associaram essa constante, né, esse constante uso dessa armadilha que era nossa, né, especificamente nossa indígena, que é o caiçara, associaram essas pessoas, assim como são os sobrenomes, né? Então ficou meio que uma associação direta. Então, quando eu falo de que comunidade tradicional, interessante isso, né, Biratã. Nossa, quando muito eu falo legal, de eu não sabia. comunidade tradicional, eu trago justamente todos esses, né? Eu consigo contemplar todos esses, mas é que nem eu estou falando para você, né? Não precisa exemplificar, porque a gente vai para um outro viés já de um preconceito também, porque se eu falo comunidade tradicional, eu já estou incluso, né? Mas agora, se eu colocar, que nem o Herer ele coloca, a cultura afro e a cultura indígena, né? E aquele que não se identifica nem com uma coisa nem com outra, que está em evidência aí, que são os pardos, né? O pardismo está bastante em ênfase, bastante discussão nesse sentido, né? O moreno, aonde ele se identifica nisso? Muitas vezes, se a gente não trabalhar essa quebra desse estereótipo do negro e do indígena, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo com que esses que têm a aparência tanto do indígena quanto da população afro, que eles sofram preconceitos pelos dois lados. Então, a partir do momento que a gente trabalha esse respeito, o respeito desse multiculturalismo nacional, que hoje é a população brasileira, então, se a gente conseguir trabalhar o respeito, com certeza, esse multiculturalismo que ele vem desde dos anos iniciais, desde o ensino infantil, né? Então, como o nosso currículo é em espiral, ele vem com mais ênfase para a gente falar de uma forma mais direta, para trazer para o ensino fundamental e médio esse debate, né, em sala de aula ali, para ver qual é o posicionamento desses jovens frente a isso que está em evidência e é do nosso dia a dia, né? Então, eu só pediria assim, né, que os nossos professores eles conseguissem refletir para além que nem do que é colocado mesmo na própria BNCC, mesmo no multiculturalismo, quando fala para se trabalhar a questão indígena também e a questão afro, né? Ter esse feeling, esse olhar diferenciado para esses jovens que se enquadram de alguma forma nessas duas. É um povo miscigenado nosso, né, Cléo? Então, para ter esse Exatamente. olhar, para trabalhar o respeito sem puxar para um lado nem para o outro.
Maravilha, Biratã. Um Maravilhoso. mundo onde todos estejam ali inseridos, né, Biratã? Um mundo que agrega, que acolhe, nesse sentido, né? Independente de etnia e de tudo mais, não é verdade? É um mundo acolhedor, é isso que a gente tem que trabalhar. Thaisa, É agora eu isso mesmo. quer complementar, o Biratã? Fica à vontade. É isso mesmo, né? Para além, porque na verdade, quando a gente trabalha o respeito para além dessas facetas que são colocadas, que taxam, né, as pessoas, né, a gente vê nos próprios documentos, né? Então, a gente conseguir trabalhar para além disso, esse respeito, não só essas diferenças étnicas, mas como as diferenças religiosas também, né? Desde que não faça mal às pessoas, né? Então, que haja também essa conversa que traga também para esse diálogo esse respeito a essas diferenças religiosas também, né, Cléo? A gente vê que é bastante evidências nas salas de aulas, né? Então, é importante, sempre que possível, independente da área do conhecimento, a gente está trazendo isso, né? Porque nós, enquanto educadores, a gente não tem que ter fronteiras disciplinares, né? Eu não tenho que fechar na minha caixinha de sociologia ou filosofia, né, ou matemática que seja, né? Eu até quero aproveitar aqui se você me permite, Creu, que Sim, não está dentro, dentro desse contexto nosso, dessa fala, mas porém está, né? Nós perdemos essa semana uma pessoa muito importante, que foi um dos mestres que eu tive, que foi o professor Ubiratã D'Ambrosio. Então, verdade. ele era um cara que ele levantava a bandeira, ele levantava essa bandeira do multiculturalismo por meio da matemática, né? Então, ali ele falava o seguinte, ele falava que tem que se respeitar de onde essas pessoas vêm. Então, ele colocava assim, né, que a matemática ela não tem que ser algo difícil. Ela tem que fazer as pessoas e as crianças, os jovens entenderem que ela foi feita e está no nosso dia a dia, né? Assim como toda essa interação, onde a matemática, a filosofia, a própria geografia, a história se fundem, né? A gente conseguir de alguma forma trabalhar essa pluralidade cultural que nós temos, né, onde na BNCC ela vem como multiculturalismo, né, trabalhar o respeito a essas diferenças. Então, cabe a nós, educadores, dentro das nossas áreas, né, evidenciar mesmo isso, né, em algum momento, nas nossas práticas ali diárias que a gente tem, né, com os nossos alunos, né, em torno de dar conta das competências e habilidades, a gente trazer em algum momento dar ênfase a isso, que é um dos pilares aí é um dos pilares quando se fala em trabalhar a transdisciplinaridade, né? Então, só agradeço, né, por estar fazendo essa fala nesse sentido. Muito legal. E com essa fala, você até me fez entrar aqui num assunto que até eu tinha marcado aqui para a gente conversar, que eu coloquei assim, falando que para nós, por exemplo, nós professores de ciências humanas, a gente procura tratar esse mundo que a gente vive agora, o presente que a gente vive, né, para a gente evitar os erros do passado. Esse é o nosso principal objetivo, promover reflexões, né, dos nossos estudantes, levar esses questionamentos, esses debates para a sala de aula, porque isso ajuda a ampliar essa visão crítica sobre os fatos que moldaram, na verdade, esse mundo em que a gente vive, né? E principalmente no caso aqui nosso, do nosso país, né? O quanto a gente viveu e o quanto a gente vive. Então, nós precisamos desconstruir tudo isso, né? Desconstruir esses estereótipos, esses preconceitos sobre os povos que habitaram o nosso país e que habitam, né, o nosso país, de uma forma geral, todos os povos, né? Independente, como você bem colocou aí, de etnia, independente, né, de cor de pele e de tudo mais. A gente precisa aprender a respeitar a todos dentro das suas especificidades, né? Cada povo merece o nosso respeito.
E você até falou sobre isso, né? Eu ia fazer essa pergunta para você, de que forma que você enxerga tudo isso e como que você orientaria, então, os professores a trabalharem com essas temáticas, né, em sala de aula. Porque para nós aqui no litoral, Biratã, a gente até conversa que às vezes a gente está tão perto e tão longe, porque por mais que nós tenhamos muitas aldeias indígenas presentes aqui no litoral, muitos professores não sabem nem onde essas aldeias estão localizadas, né? Nesse sentido. Então, eu acho que falta muito aí, no caso, a gente buscar mesmo, a gente procurar essa formação continuada, ir atrás, levar esses debates, convidar pessoas, como a gente convidou você agora, o cacique, para estar presente. Hoje em dia, mesmo com a pandemia, a gente consegue fazer isso à distância, levar esses convidados, deixar que as pessoas falem, que a pessoa. Nada mais gostoso aprender do que a gente ouvir de quem está vivendo, de quem vive, de quem faz parte, é o seu dia a dia, é o seu mundo, a sua forma de ser, né? Então, isso daí tem que ficar muito claro, e acho que os nossos professores podem fazer isso também, né, o Biratã? Com toda certeza, Cléo. É bem como você falou mesmo, né? Se a gente for perguntar para os nossos professores da rede, né? É, na maioria das vezes, né? Poucos sabem que o quanto é rico essa cultura tradicional indígena aqui na nossa região ainda, né? Onde em todos os municípios que abrange a nossa diretoria, praticamente todos, é, existem comunidades tradicionais nossas, né? E na maioria das vezes, né, a gente acaba não sabendo como trazer isso em evidência para os nossos alunos, né? Então eu diria assim, né, que aqui na região nós temos hoje para mais de 20 comunidades indígenas, que já chegou hoje, né, esse patamar, mais de 20 comunidades indígenas na nossa região, né? Boa parte dessas comunidades são abertas a visitação, desde que marcado com as lideranças ali de uma forma antecipadamente, né? Não necessariamente precise comunicar a FUNAI, porque nós, enquanto lideranças, temos autonomia sobre o nosso território, ainda bem, né, que mantiveram para nós ainda essa autonomia sobre os nossos territórios, né? Então, aqui eu poderia citar aqui na região, né? Nós temos em Mongaguá duas aldeias ali que são próximas, né, do centro ali, que é a própria aldeia Guapeu, né, que tem uma vista belíssima, assim, tem que atravessar o rio, né? Eu sei que tanto você quanto a Thaisa fazem esse acompanhamento nas escolas indígenas, né? É, não só ali, também a própria Cerro Corá, né, que é mais longe, mas dá para elaborar uma excursão para fazer até lá também, né, com diversas cachoeiras, enfim, onde dá para evidenciar todo esse trabalho feito em sala de aula, né, e esses pilares desse trabalho transdisciplinar, só numa ida dessa para a aldeia, Cléo, eu vou falar para você que dá para abranger boa parte disso, né? Tanto Nossa, você muitas trazer o temáticas. ênfase tanto você trazer o ênfase do que nós temos dessa parte ambiental, e qual é o nosso papel com esse meio ambiente, né? Ao mesmo tempo que essa parte sociocultural, onde vai entrar a comunidade indígena ali, como é essa relação com esse ambiente, né? Em comparação à cidade, sempre fazendo isso, né? E os alunos hoje, boa parte deles tem aí os seus celulares que podem estar fazendo esses registros também próprios ali, né? E já fazendo ali os seus registros ali, fazendo uso da tecnologia também, que é outro tema também que engloba dentro desse tema transdisciplinar aí, né? Então, eu diria assim, que só numa ida dessa na comunidade indígena, né, dá para fazer assim um trabalho riquíssimo, né? Riquíssimo. E as aldeias estão aí, né? Aqui na região de Peruíbe da mesma forma, né? Nós temos aqui a aldeia Piaçaguera, a aldeia Tabaçu, a aldeia Tapirema, que é aberta à visitação também, né? A minha aqui nós estamos estruturando de uma forma melhor
para melhor atender o pessoal também que possa futuramente vir a conhecer a nossa comunidade, né? Comunidade essa muito antiga, a mais antiga aqui do litoral paulista, né? E está do centro de Peruíbe, ela está a mais de 20 quilômetros, né? Então, é estrada rural, essa estrada não tem uma manutenção adequada, então o acesso não é muito fácil, assim, da mesma forma que é na Rodeia Rio Branco também, em Itanhaém. Então, mesmo assim, se for com cuidado, vir com tempo de antecedência, né, para passar um dia, né, dá para vir tranquilamente, né, dá para chegar, dá para sair tranquilamente tendo esses cuidados. Então, eu convido aí os professores, né, da nossa região aqui, da região metropolitana da Baixada Santista, né, para que possam trazer fazer, se quiser eu posso passar esses contatos também, né, desses lideranças, né, para que possam num futuro breve, poder propiciando para esses alunos essa vivência, né, Cléo? Que é essa vivência onde a gente realmente aprende, né? Onde a gente consegue quebrar esses estereótipos desse índio genérico, né? Que a gente sempre fala, né? Vai ao encontro da frase do seu pai, né, Biratã? Muito legal, a frase do seu pai, que precisa conhecer para respeitar. É isso mesmo, muito bacana. E uma experiência riquíssima, né? Eu acho que o Biratã se lembra quando nós tivemos com uma professora na diretoria de ensino que queria fazer esse intercâmbio, né? Então foi nos procurar para fazer essa mediação. Aí quando o aluno viu o Biratã, ele falou: tem índio de verdade, né? Então tão perto e tão distante. Né? O Biratã ele teve a oportunidade de participar, algumas escolas fizeram esse intercâmbio, fizeram esse trabalho. O Biratã também estava lá, nós os recebemos na Auaporungaua, não foi isso, Biratã, que você nos acompanhou? Você fez uma atividade com eles também. Eles tiveram oportunidade de fazer uma trilha interpretativa para conhecer um pouco mais sobre as ervas medicinais. Foi uma escola do PEI, onde na escola eles faziam um estudo do laboratório e eles foram procurar um pouco mais dos conhecimentos tradicionais acerca dessas ervas, né? Então teve uma trilha interpretativa, eles tiveram palestras, puderam ouvir um pouco da cultura também, tiveram apresentações. O Biratã também fez uma atividade com eles, foi do arco e flecha, né, o Biratã? Acho que você se lembra direitinho. Então, esse intercâmbio, esse trabalho é muito bacana de fazer. E nós também, né, Cléo? Já estivemos com um grupo de professores para passar... Uma pena que com a pandemia a gente teve que parar, né, Thaisa? Mas daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar novamente. E faremos uma orientação dessa, né? Quando for possível, quando nós pudermos retornar, nós faremos uma orientação assim, porque foi muito rico, os professores nos pedem muito, eles tiveram oportunidade de conhecer a casa de reza, de ouvir palestras, de assistir apresentações, de socializar alimentos típicos, né? Nós socializamos o almoço, onde os nossos professores levaram um prato e eles nos ofereceram também comidas típicas. Eu nunca tinha comido, até que o Biratã, quando ele comentou sobre a mandioca e o pãozinho, né? Quando você estava comentando, me veio à mente a lembrança que nós nunca tínhamos comido, né, Cleo? A mandioca na fogueira. Exatamente, né? Assada. Que delícia! Assada e é maravilhosa. Né? Então, coisa assim, boa. É uma oportunidade riquíssima, cheio de troca, cheio de experiência. Vocês ficam encantados assim com o conhecimento que as crianças trazem, como elas nos explicam, né? Eu tive uma criança que conversou comigo na aldeia e ela foi me explicar sobre uma erva. E ela perguntou para mim se eu conhecia. Quando ela falou para mim agora me fugiu um pouquinho o nome, mas é aquela que... Urucum. Aí, sempre que falava do urucum, a minha mente vinha essa questão do bronzeador, né? Quando falava do urucum. E que aula que ela me deu a
respeito do urucum, né? Falando sobre aquilo, mostrando sobre aquilo, o que eles fazem, como fazem. Então é uma experiência assim riquíssima e incrível e um trabalho muito importante para nós trabalharmos essa questão do multiculturalismo, essa questão do respeito à diversidade, né? Então, assim, eu passo a palavra, Cléo, mas era só para enriquecer um pouquinho, porque você e o Biratã já falaram tudo, né? Era só para endossar um pouquinho esse momento dessa conversa tão rica que nós estamos tendo a oportunidade de ter. Não, Thaisa, agora eu passo a palavra para que você faça também sua Ah, pergunta, porque você sim. também tem as curiosidades aí para perguntar É para o Biratã. verdade, eu tenho várias curiosidades aqui que são minhas e também são dos professores, porque muitas das questões nós retiramos do chat, que foram indagações que os professores deixaram lá. Então, tem uma pergunta, Albiratã, que ela diz assim: a proposta da plurinacionalidade, como na Bolívia, pode ser uma alternativa para superar o sistema racista dominante aqui no Brasil? Passo a palavra, Biratã. Então, excelente pergunta, né, Cléo? Na verdade, muito dos nossos países vizinhos aqui, eles estão tentando, de alguma forma, ressurgir das cinzas, né? A gente sabe aí que, por meio da história mesmo, a gente sabe o quanto de massacre houveram com as populações originárias, né? Mas trazendo aqui para a nossa realidade, diferente diferente do que eles tentaram fazer na Bolívia, que nem na verdade lá o que eles tentaram fazer, né? Pelo fato de nós termos dos primeiros presidentes indígenas lá, né, que foi o Evo Morales, se eu não me engano, né, que ele ficou um bom tempo ali na no comando ali do país, né? Ele ficou, se eu não me engano, desde 2006 até 2019. Então, quer dizer, foi um espaço de tempo muito grande, né? Então, ele conseguiu implementar algumas coisas, e ele era um indígena Aimara, né? Dentre essa proposta, eles colocaram algumas etnias, né? Então, eles colocaram que essas etnias elas iam poder ter participação ali nas discussões referente ao país, né? Então, ali eles colocaram, se eu não me engano, foram os Aimaras e os Guaranis, que nós temos os Guaranis também ali na região da Bolívia, né? Mas, porém, ao mesmo tempo que eles contemplaram essas três etnias, eles deixaram de lado muitas outras etnias. Então, até que ponto esse projeto ele avançou, né? É que nem da mesma forma que a gente teve aqui no país, né? Lá por volta de 1860, quando falávamos ainda o Tupi-Guarani aqui no Brasil, na verdade não era chamado de Tupi-Guarani, era um vestígio da nossa língua, era chamado de língua geral, língua brasilis, ou próprio Nhengatu, que era a língua que foi instituída pelos jesuítas, né, onde a primeira gramática que nós tivemos no país, que foi escrita nessa língua geral, que era um vestígio do Tupi-Guarani, né? Então, da mesma forma que eles pegaram lá uma única língua indígena dentre milhares que nós tínhamos no país e conseguiram suprimir outras, dessa forma também, ali na Bolívia, quando eles trazem apenas três etnias para fazer parte ali e integrar esse pluriculturalismo ali, quando você faz esse trabalho, você acaba de alguma forma menosprezando e tendo e aumenta ainda mais a desigualdade, né? E aumenta ainda mais a desigualdade. Então, por conta disso, que nem aqui no país nós temos hoje do último censo, mais de 270 povos indígenas, né? Como faríamos isso aqui?
né? Se nós tivéssemos, se dentro da política, nós tivéssemos um governo que fosse, assim, favorável a essas questões de, de trabalhar a política de uma forma democrática, de uma forma igualitária, né, conseguiria, né? Mas quando a gente trabalha o multiculturalismo, trazendo a cultura indígena e fazendo essa comparação com um país que está tentando implementar esse pluriculturalismo ali, quando a gente falar em pluriculturalismo no país, a gente tem que lembrar de todos os 270 povos indígenas que aqui habitam, né? Nós temos que lembrar de todos os descendentes afros que aqui habitam ainda também, e de todos aqueles imigrantes que aqui construíram o que nós temos hoje enquanto uma nação, enquanto população brasileira. Então, respondendo a sua pergunta, lá não funcionou e aqui muito menos funcionaria diante da gama que nós temos de culturas e de diversidades no país. Então, eu acho que o caminho é outro. O caminho é outro, e não pegar meia dúzia de etnias ou de segmentos e falar que isso é um pluriculturalismo. Muito legal. Muito boa a sua fala, Biratã, porque eu acho assim, a gente tem uma riqueza tão grande no país que seria assim, para nós um prejuízo, né? Se nós mudássemos tudo isso que a gente tem de riqueza, enxergássemos tudo isso de uma forma diferente, né? Eu acho que a Verdade. manutenção de tudo isso, de toda essa riqueza cultural que a gente tem, é o que a gente tem que fazer e a preservação, o respeito a todas elas, eu acho que é o Você falou principal, tudo, Cléo. porque é isso que faz com que o nosso país se torne um único, que se torne essa coisa tão linda que a gente tem Verdade, aqui dentro verdade, e que chama a atenção do mundo de uma forma geral. E não dá verdade. para a gente ir bater de frente com relação a isso, né, Biratã? Eu acho que isso tem que ficar claro, todo mundo precisa entender isso, né? Eu acho que de uma forma É por geral. isso que é, é por isso que, né, Cléo, trazer em evidência isso para dentro de um currículo que nós, enquanto educadores, aplicamos em sala de aula, né, esse trabalhar essas diferenças, né, de uma forma bem tranquila, né, onde a gente não só dê a voz aos estudantes, que a voz os estudantes já têm, né? Mas que a gente possa dar ouvidos a esses estudantes. A gente ouvir o que eles pensam, todos nós e todas as crianças, todos os jovens, eles trazem uma visão de mundo já. Ele não chega na escola, não chega no âmbito escolar de uma forma vazia, que nem a educação sempre pensou, né? Tendo o professor como sabe tudo, né? Essa educação que vem desde os primórdios da construção do país, que é o Ratio Studiorum ainda, né? Esse modelo de currículo que nós temos hoje é aquele modelo lá antigo ainda, da época de Manuel de Nóbrega ainda, né? Quando instituiu a educação no país. Então, a gente enquanto educadores, né? Tendo a possibilidade aí de trabalhar dessa forma não só interdisciplinar, mas como transdisciplinar, esse de transbordar realmente essas disciplinas e fazer com que essas disciplinas se tornem conhecimento. Então, a partir do momento que a gente interage com essas realidades e traz os ênfases tanto na parte geográfica de onde esse conhecimento ele está acontecendo, tem que trazer, que nem você falou, né? Não tem como a gente vislumbrar um futuro sem olhar para um passado. Então, nós, enquanto educadores, temos que trabalhar nesse presente de uma forma. Não tem como a gente não vai mudar da noite para o dia, mas a gente espera que esses jovens que estão conosco hoje em sala de aula, né, que ele, num futuro breve, que nem você bem colocou, né, que ele possa exercer a sua cidadania com respeito aos seus pares, né? Então, quando a gente conseguir, enquanto instituição educacional, trazer esses debates saudáveis para a sala de aula, né, evidenciando toda essa gama de especificidades, como você bem colocou,
né? A gente vai construir. Eu tenho assim, eu tenho assim uma esperança muito grande assim de num futuro breve a gente conseguir, eu conseguir andar na rua se eu quiser andar com meu cocar na rua, que as pessoas não olhem isso com estranhamento. Da mesma forma que um afrodescendente possa andar com seu turbante e que não haja um estranhamento. Da mesma forma que mesmo esse afrodescendente que possa usar as suas vestimentas que trazem a sua parte religiosa e a sua parte cultural, que não haja estranhamento, mas que haja, a partir desses nossos jovens que serão os adultos, que haja esse respeito. Se a gente conseguir trabalhar essa multiculturalidade, né, esse multiculturalismo, trabalhar esse respeito, a gente, com certeza, nós teremos cidadãos muito melhores do que nós temos hoje e do que nós tivemos no passado. Com certeza, Biratã. Eu vi que o Jarino entrou na nossa conversa. Jarino, seja Está bem-vindo. escondido. Tá, O e Jarino está aqui a escondido. conversa tá indo, Tá Jarino, quietinho, né, muita Jarino? coisa legal. Você já deve estar ouvindo aí. Se apresente também para os professores que ainda não te conhecem, tá? E fique à vontade aí também para você participar aqui desse nosso momento. A gente fala que é uma conversa que a gente está tendo com o Biratã aqui. Muitas curiosidades que os nossos professores deixaram no chat e que a gente está tentando passar aqui para ele, conversando um pouquinho, explorando um pouquinho mais aprofundada essas temáticas. Primeiro, bom dia, né? Agradecer vocês pelo convite e me apresentar, né? Primeiro, agradecer a todo mundo, cumprimentar o Biratã. Obrigado por ter aceito novamente o convite de participar conosco, né? Eu não sou da equipe específica de humanas, mas minha formação é de humanas, eu sou formado em filosofia. E aí a Cléo e a Thaísa comentaram comigo e me chamaram para participar. Então, para as professoras e professores que não me conhecem, sou Jarino, sou PCNP de Tecnologia, iniciei esse ano na diretoria de ensino, tenho acompanhado as pastas do Inova e sempre que possível eu estou aqui vendo o trabalho que as meninas estão fazendo, até porque é uma formação mais próxima, né? Acompanho, a gente conversa, é algo que eu domino, eu diria, é a minha formação específica e não uma que eu estou executando. E aí eu ouvi, estava ouvindo aqui o Biratã. O Biratã, a gente teve a oportunidade de se falar por mensagens, eu acompanhei uma live dele também, depois que a Cléo já havia apresentado, e fiquei pensando aqui nas perguntas, e Bira, eu já vou, me permita chamá-la assim, vou fazer uma pergunta. Opa, claro, fica à vontade. Fica à Tudo vontade. bem? Eu fiquei pensando assim, é uma temática, por eu ser negro, que eu tenho estudado, que é a aplicação da Lei 10.639, que depois foi estruturada, que faz esse adendo na LDB, que foi estruturada e hoje a gente chama só de 11.645, né? Se eu não estou enganado, acho que é 45 mesmo, né? Isso. Sim, sim. E aí a preocupação, assim, que eu fico eu queria, na verdade, não é preocupação, mas queria saber como que você, né, como que a escola, a aldeia a que você pertence, como que ela, não sei se fiscaliza seria a melhor palavra, porque você está aqui, eu acho que já é um processo de aplicação. Por exemplo, a DE, de certa forma, está fazendo isso. Então, como que você acompanha, né? Como é que vocês têm, se vocês acompanham essa aplicação nas escolas, ou e aí talvez até um chamamento, eu vi um pouco da sua resposta anteriormente, né? Então, de certa forma, como que nossas escolas podem contribuir para que essa aplicação seja real? E aí não queria que ficasse numa coisa muito geral, e aí queria que você falasse no prático mesmo, como que eu, por exemplo, como professor de filosofia, a Cléo de geografia, a Thaísa de sociologia, a professora que está lá na educação básica, que ação assim você identifica que pode contribuir para que na prática a 11.645 seja validada e a gente desconstrua esses padrões? Que saia do papel, né, Jarino? Que de fato aconteça. Isso, pronto. Desculpa a pergunta longa. Imagina. O Biratã? Jarino, na verdade, eu agradeço aí, né, que nem o Jarino falou, né, tivemos aí a oportunidade de trocar algumas mensagens, né, até peço desculpa por não ter dado uma atenção melhor, mas a gente está aí nessas correrias aí, né, desse ensino híbrido aí, né, enfim,
tentando de alguma forma dar conta, né, de tudo isso, né? Mas tentando aí responder a sua pergunta muito bem formulada, desde já eu agradeço, né, pela provocação, eu diria, e dizer assim, né, que infelizmente nosso país ainda, esse país multicultural aí que nós temos, né, e a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, né? É que nem muitas vezes a gente ouve, né, o indígena é o verdadeiro brasileiro. Eu falei, não, eu não sou brasileiro, né? Eu sou indígena, eu pertenço à etnia Tupi. Brasileiros somos nós, né? É essa miscigenação, é justamente essa troca multicultural que se formou o Brasil, né? Onde estão aí as populações afros, onde estão as populações indígenas, e da mesma forma estão todas as populações que aqui para cá vieram e que vivem em harmonia aqui, né? Então, eu diria assim, que quando, quando a gente tem um país, a gente tem uma política que precisa instituir uma lei para que se haja respeito entre os pares, então a gente vê o quanto que esse país ele tem que avançar, né? Quando a gente precisa impor algo que seria da vida humana, né? Esse respeito ao próximo, respeito às diferenças, né? E nós, no nosso na nossa vida escolar, a gente acaba de forma, eu não diria de forma subliminar, porque todo currículo que está posto, ele tem um propósito, né? O currículo ele não é feito de uma forma aleatória. Todo currículo tem um propósito, né? Da mesma forma que hoje esse trabalhar as diferenças, ele está em ênfase, até muito pouco tempo não estava, né? Até muito pouco tempo não estava. Estávamos nós, enquanto populações diferentes e populações, pelo histórico que nós temos de país, é, um histórico assim de discriminações com relação aos nossos povos, de genocídio, eu poderia até dizer também, né? Por que genocídio? Porque justamente houve e está acontecendo até os dias atuais ainda, né? Um genocídio, né? E esse genocídio não só com relação à parte cultural, mas uma ameaça estrutural, né? Onde esse negacionismo ele acaba de alguma forma cada vez mais, né? Esse preconceito aumentando, né? Então a gente traz isso na nossa vida educacional. Então eu diria assim, viu, Jarino, que você bem colocou aí, né? Você vê essa política colocou dois segmentos distintos dentro de uma mesma lei. Já está errado, né? Já está errado. Um segmento é um, outro segmento é outro, né? E para você trabalhar mas é assim, para você trabalhar o respeito, não teria que se ter uma lei. Nós, enquanto educadores, a gente não precisa ter uma lei, a gente vai trabalhar justamente a empatia, trabalhar esse respeito às diferenças, né? Quando você falou que a sua base, a sua base de formação é filosofia, você falou, né? Isso. Se eu não me engano, a ética ela está em filosofia, não é isso? Ou não? Sim, discutimos bastante. O fundamento, né? Então, mas quando a gente Ela parte. Então, mas aí eu tentando responder a sua pergunta aí, trazendo um pouco para esse campo da ética, né? E já tentando responder já como esse educador ele pode trazer isso com ênfase em uma aula com esses alunos, né? Trazer essa experiência para esses alunos, né? Então eu diria assim, né? O que que eu iniciaria essa conversa, o que é ética para esses alunos, né? E a nossa ética de convívio, as nossas diretrizes de vida, onde essa ética
se inclui dentro das nossas vidas, né? E qual ética é essa que se tornou um padrão, né? Que se tornou um padrão onde ela perpassa, e eu diria assim, atropela os conhecimentos tradicionais de etnias distintas, de culturas distintas, eu diria, né? Essa ética que é uma ética completamente eurocêntrica, eu diria, né? Então, é que nem e essa mesma ética, quando a gente traz esse trabalho para essa discussão em sala de aula, eu diria assim, né? Vamos fazer uma aula hoje, né? De como funciona a ética em uma comunidade indígena, em contraposto à nossa ética do nosso dia a dia, né? Como os indígenas tratam o seu mais velho, né? E a nossa população civilizada, com a nossa ética, a ética é um valor primordial dentro de uma estrutura familiar, de uma estrutura de cultura, de uma estrutura cultural, né? Como essa ética, é, como é que é essa ética, como é esse valor dentro de uma cultura indígena, como essa cultura trata esse mais velho, e como eu diria, o professor falando para o aluno, como nós, enquanto cultura dominante, cultura que se prevalece em qualquer coisa, que é a cultura civilizada, em comparação a essa cultura primitiva, que é a cultura indígena, né? Como nós tratamos os nossos mais velhos, né? Então, quando você traz essa reflexão para o aluno, né? Que ele vai fazer ele pesquisar, né? Como é que eu trato o mais velho na nossa comunidade? O mais velho na nossa comunidade é o detentor do saber, né? Ele é a nossa biblioteca viva, né? E a gente valoriza ele como ele sendo aquele que conhece os atalhos, que conhece todos os caminhos. Então, ele está no nosso, eu diria assim, no patamar maior dentro da nossa comunidade, com relação ao respeito, né? Ele é a base da nossa comunidade. Então, isso são os valores éticos, né, que a gente ensina para os nossos alunos. Aí, ao mesmo tempo, que esse mais velho, ele é tratado ali dessa forma até o fim da sua vida, até o fim da sua vida material aqui. Então, a gente cuida desse mais velho, a gente ampara ele de todas as formas ali, para que ele possa fazer essa passagem desse mundo material para esse mundo espiritual no qual nós acreditamos, de uma forma bem branda, de uma forma bem tranquila. Em contraposto, quando você traz essa realidade para esse mundo civilizado, né, onde se trabalha essa ética, esses valores com relação aos mais velhos, né, dentro da filosofia ocidental, né, como é trabalhado esse mais velho, né? O mais velho, ele ficou mais velho, ele já não serve para mais nada, na maioria das vezes. É claro que a gente não pode generalizar, né? Mas na sua grande maioria, né, dentro das aldeias nós não temos asilos, não temos asilos, né? A gente não tem orfanato dentro das aldeias. Por que isso? Né? Por que isso? Porque nós somos um pelo outro, né? Nós cuidamos um dos outros. Então, quando você traz e evidencia que essa sociedade envolvente, que se diz, né, a dona da verdade, como ela trata o seu mais velho, como ela trata o pilar da sua existência, que são os nossos avós, os nossos pais, enfim, né? Como ela trata, né? No fim da sua vida, ela não respeita o mais velho, né? Se o mais velho ele tá numa empresa, ele ficou mais velho, já não serve, né? E no fim das suas vidas, né, os seus familiares, um fica jogando pro outro, e ele acaba lá num abrigo, né, que eles chamam de asilo, né? Eles chamam de asilo, e esse mais velho, na maioria das vezes, ou vão visitar ele num aniversário, ou numa festa esporádica de final de ano, eles vão lá ver esse mais velho. Então, quando você traz, ô Jarino, aí respondendo a sua pergunta, né, quando você traz e evidencia, né, esses contrastes que nós temos éticos, onde as culturas elas se relacionam, né? Então a gente pode ampliar ainda esse leque ainda, né? Na cultura afro, né? Como na cultura afro ela trabalha o seu mais velho,
né? Como na cultura, aí você pode ir andando com esses alunos, né, viajando o mundo aí na pesquisa, por meio da pesquisa, né? Como outras culturas tratam essa pessoa tão importante dentro da formação desse povo, da humanidade, que é o respeito aos mais velhos, né? Então, dentro de cada cultura, a gente trabalha de uma forma diferente, né? Então eu diria assim, que temos que trazer coisas práticas que são do nosso dia a dia e exemplos práticos, né? E muitas vezes a gente tem que dar esse chacoalhão no professor, em primeiro lugar, né? Não adianta a gente querer chacoalhar o aluno se o nosso professor precisa desse chacoalhão. Então, esse chacoalhão no bom sentido, né? Da gente mostrar e evidenciar como pode ser feito e trazer algumas dessas discussões que são tabus ainda em nosso meio educacional, né? Da mesma forma que é falar com relação à homofobia, com relação à questão de gênero, né? Então, precisa se falar, né? Não adianta a gente esconder, colocar um pano e falar que não existe, né? A gente tem que trazer em evidência para dessa forma a gente quebrar preconceitos e quebrar esses estereótipos que existem ainda na atualidade. Obrigado. Ufa, quanta sabedoria, né, Jarino? Quanta coisa, né? Meu Deus, Biratã, eu tô aqui assim, nossa, só meditando, né? Porque é o que me resta, eu tenho que meditar. Eu fiz uma porção de anotações, mas eu vou assistir novamente depois para completar, assim, porque é muita coisa, uma riqueza muito grande. Muito grande, quanta coisa, e isso tudo que o Biratã colocou, quanto nós temos que aprender uns com os outros. Sim. Né? Jarino, você tem mais alguma questão que você gostaria de colocar? Depois eu volto para a Thaisa, porque ela também acho que ainda tem mais algumas, porque daí a gente já vai caminhando aqui para o encerramento. Eu tenho muitas, mas ela seria uma roda de conversa. Mais para frente a gente pode combinar também Nós uma roda pensando de conversa, nisso, né? Quem sabe? Isso, bem legal. Eu vou deixar para as finalizações. Acho que quanto mais ele puder falar, acho que para nós é melhor. Eu vou te ouvir. Aproveitar, ceder o meu espaço para ouvi-lo. Fale sobre o que você precisa falar, ou que a gente precise ouvir, né? E aí, obrigado, menino. Tem uma pergunta aqui também. Essas perguntas que eu estou pontuando, elas vieram lá do chat, né? São algumas curiosidades, algumas dúvidas que os professores nos deixaram. Aí tem uma pergunta que diz assim: você pode explanar um pouco sobre relação entre etnias que habitam o território brasileiro e etnias que habitam territórios vizinhos da América Latina? Então, boa pergunta, viu, Thaisa? Na verdade é assim, né? Na verdade é assim, nós, enquanto populações originárias, né, antigamente a gente não tinha esse território que a gente conhece hoje, né, com essas demarcações, com esses divisores, né? Nós tínhamos, sim, os nossos territórios demarcados por rios, por montanhas. Atrás daquela montanha já era um outro povo que ali habitava, então a gente tinha, e a nossa cultura já desde da sua essência já trabalha o respeito, né, a essas outras culturas. Então sempre houve, né, quando se evadiam-se essas divisas, aí onde tinha alguns conflitos que faz parte da humanidade, né? E nas culturas indígenas não eram diferentes, né? Então, mas hoje, eu diria assim, que com essas populações, principalmente que são nossos vizinhos aqui, né? Que são vários, né? São várias essas etnias, né? E que eu citaria até os próprios aimaras mesmo, os quechuas, né? Que tem essa aproximação grande, né? Os próprios guaranis que estão aqui também, que tem muitas vezes dupla nacionalidade, muitos que estão aqui no país, né? No Brasil, hoje tem essa dupla nacionalidade, né? Alguns guaranis que habitam aqui desde o Rio Grande do Sul até o litoral nosso aqui, muitas vezes tem dupla nacionalidade argentina, Paraguai, boa parte daqui são argentinos e paraguaios, né?
que tem no seu registro essa dupla nacionalidade. Então, hoje, eu diria assim, que esse convívio é muito tranquilo, né? Nós temos diversas frentes de lutas aí, relacionadas à parte da educação, principalmente, né? Como estão essas formações dos professores indígenas em nossas regiões, que eu digo em nossos países. Então, a gente tem grupos onde a gente debate isso, né? E mostra a nossa realidade aqui do país, né? Como é que eles estão caminhando lá. A gente pega exemplos de lá também, desses outros países vizinhos aí, né? Como estão avançando nesse sentido, né? Enfim, né? Essas reflexões em torno dessa perda de direitos, né? Que a gente vem sofrendo com essas políticas que acabam deixando de lado esse respeito a essas diferenças que existem, né, em nossos países, né, eu diria. Então a gente abre esse diálogo muito nesse sentido, né, como os nossos irmãos indígenas, assim nós chamamos, né, esses demais para além da nossa etnia, né, como eles estão enfrentando esse momento, né, de massacre contra os nossos povos e esse negacionismo e de alguma forma muitos desses governos neoliberais, principalmente, né, que pensam na sua grande maioria no capital, né, e essa parte socioambiental, sociocultural é deixada de lado, né, então como eles pensam tudo isso, né? Então a gente faz essa troca e tem sido muito produtivo, que a gente um fortalece o outro. Então, nesse momento de embates com relação às nossas, principalmente as nossas culturas indígenas, essa interação com essas outras populações, não só dentro do nosso território nacional, como nos territórios vizinhos e de outros países também, bem como eu trago aí o exemplo aí de um desses eventos que nós tivemos, se eu não me engano, foi lá em 2017, que foi os Jogos Mundiais Indígenas que nós tivemos em Tocantins, né, onde nós tivemos a oportunidade de ter indígenas aqui do país, mas nós tivemos indígenas de outras regiões do mundo, né? Eu trago até assim uma curiosidade até que eu aprendi com isso, né? Os próprios maores que vieram lá da Nova Zelândia, nós tivemos indígenas da Rússia. Poucos sabem que tem indígenas na Rússia, né? Mas tem indígenas lá também, né? Os povos tradicionais de lá, né? Nós temos indígenas no Japão, né? Então, que são os Ainus lá, se eu não me engano, lá da ilha de Okinawa, se eu não me engano, ali, né? Que é uma população nativa, que são ali, os nativos nós chamamos de indígenas ou povos originários mesmo, né? Então, a gente se conversa para ver, para justamente fortalecer, principalmente essa energia que a cultura indígena tem de sempre resistir, né? Existir e resistir sempre, né? Então, nós temos esse bom entrosamento entre as nossas populações vizinhas, os nossos indígenas vizinhos aqui. O Biratã, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você antes da gente terminar, que é uma pergunta que fala sobre a visão do progresso que nós temos hoje, né? Então, ela diz assim: qual é a visão que vocês têm de progresso, né? E como fazer para que tudo isso aconteça, mas de uma forma sustentável, Biratã? De que maneira vocês conseguem visualizar isso dentro da cultura de vocês? Não poderia ser outra pergunta para finalizar, né, Cleo? A gente vê aí uma situação onde Essa é difícil, né, Clarino? Não, onde estão nas grandes mídias, né, Cleo? Eu diria assim, para começar esse raciocínio, não tem como não ir um pouco pro campo da filosofia, né? Trazendo um pouco da sociologia aí, né? Como é essa nossa interação com o meio onde nós vivemos, né? Qual é essa relação e essa inter-relação com o meio onde nós vivemos, né? Quais são, e já trazendo um pouco já para a filosofia, né? Quais são esses valores, né? Com relação
a essa ética, onde o respeito ela faz parte dessa ética também, né? Quais são, como é essa inter-relação, né, com o ambiente onde nós vivemos, né? Quais são esses valores, né? E, e, e onde esse valor que eu traria assim dentro da sua pergunta, onde o ser ele se sobrepõe, se ele fica abaixo do ter, né? O ter ele é colocado sempre num patamar sobrepondo ao ser, né? As pessoas estão perdendo valores, né? Então, a partir do momento que eu para falar como é essa nossa visão de progresso, né? O progresso, você conhece as nossas realidades, né? E quem puder ter essa oportunidade de conhecer as nossas comunidades indígenas, né? Aqui na nossa aldeia, se for olhar uma foto de satélite, você vai ver, olhando, né? Não precisa eu responder qual é a nossa visão de progresso. A nossa visão de progresso é a harmonia com o meio onde nós vivemos. Eu diria assim, né? Eu sei que de uma forma muito sucinta, eu sei que de uma forma muito sucinta, né? Mas essa harmonia, ela é onde o respeito acontece, né? Nós fazemos parte desse meio, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente faz parte desse meio, todos os seres vivos e os não vivos, que nós chamamos também dentro da cultura, que é onde envolve essa parte de espiritualidade, onde está a nossa cosmologia, onde acontecem as nossas epistemologias mesmo, dentro da nossa cultura, onde esses conhecimentos ancestrais eles vêm de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa com a Mãe Terra, né? Então, eu diria assim, que a nossa cultura indígena, essa cultura ancestral, da mesma forma que as culturas ribeirinhas, as culturas quilombolas, elas trabalham esse respeito ao meio onde vivem, né? Esse respeito ao meio onde vivem. Então, progresso para nós é isso, né? É conviver. Se eu parar aqui um pouco de falar, vocês poderão ter a oportunidade de ouvir todos os seres que habitam junto comigo aqui na aldeia, né? Aqui tem aqui os pombos, tem aqui os papagaios, já passaram agora há pouco, as maritacas, já passaram os tucanos, já passaram. Então, toda essa harmonia que a gente chama de uma grande orquestra, que nós temos o privilégio de diariamente ser contemplado com toda essa beleza, né? Isso para nós é progresso, né? Progresso é manter o que o Criador, Nyanderu Eté Nyandejare, dentro da nossa língua, o grande Criador que ele nos deixou, né? É a gente preservar isso para gerações futuras, né? Porque diferente do que muitos dizem que nós somos os donos da terra, de uma forma preconceituosa, né? As populações indígenas, nós nunca na nossa essência, a gente acredita que a gente é dono de alguma coisa. Muito pelo contrário. Temos aqui seres guardiões, né, que viemos aqui com um propósito, que é o quê? Que é dar continuidade a essa preservação para gerações futuras. Então, o progresso, na minha visão, é isso, né? E eu diria assim, de uma forma muito tranquila, na visão das populações indígenas, é isso. Se você for pegar hoje um mapa do país e evidenciar onde estão esses massacres ambientais contra as nossas contra a Mãe Terra, né, que está aí clamando, né, por essa ajuda, né? Então, quando você vê essa foto de satélite com diversas áreas grandes áreas de minerações acontecendo ainda hoje, político por trás disso, né? Então, quando você vê isso e vê uma comunidade indígena, a gente preservando, então, evidenciar isso também para os nossos alunos, né? Qual é essa relação nossa
com o ambiente onde nós vivemos, essa relação de respeito, né, onde o progresso para nós é preservar o que nós temos hoje para as gerações futuras, né, quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir mais adeptos à nossa causa, né, a mais pessoas que tenham empatia com as nossas lutas, né, quando a gente luta por território, é para preservar esse ambiente natural, não só para nós, é para preservar para todos aqueles que estão em nosso entorno e para preservar um bem para a humanidade, né? Então é isso, Cleo. Progresso para nós é viver em harmonia com o meio onde nós vivemos. Maravilha. E agora pensando no mundo aqui fora, Biratã, você acha que ainda tem jeito da gente, com esse progresso todo que existe na visão do mundo aqui fora? Você acha que ainda tem jeito da gente conservar tudo isso que você falou aí, de alguma forma? Como você poderia nos fazer pensar um pouquinho, refletir sobre isso agora? Eu diria assim, aí trazendo para a conversa aí o grande mestre, né? O grande mestre Paulo Freire, quando ele fala do velho, a esperança do verbo, não a esperança de você só ficar esperando, aguardando algo, né? Mas a esperança do verbo esperançar, né? De você agir hoje, né? Junto onde esses alunos eles têm grande importância nesse futuro próximo, né? Então a gente traduzir esse esperançar hoje, mostrando caminhos para esses jovens, para que eles possam lá na frente fazer essa diferença. Então, partindo desse princípio, né, dessa reflexão, nós, enquanto seres viventes nesse mundo atual, se a gente não tiver ainda dentro de nós, dentro da nossa essência, essa esperança do verbo esperançar, onde a motivação, essa engrenagem que é a vida, né? Se a gente, enquanto educador, que nós somos esses que vamos trazer esse brilho nos olhos para esses jovens, para eles continuarem sonhando, né? Sonhando e trazendo ainda novamente essa utopia de Paulo Freire, que é justamente essa utopia de algo que é possível, né? De uma realidade, de uma nova realidade, dentro dessa realidade que é possível, cada um de nós fazendo a nossa parte, né? A gente diminuindo o uso de plástico no nosso dia a dia, né? Não jogando o papel na rua, né? Não poluindo de alguma forma o ar que nós respiramos, né? Fazendo uso de coisas que possam fazer parte para o nosso bem-estar enquanto seres humanos, enquanto seres viventes, mas como para o nosso próximo, né? Então, criar esse hábito da empatia, tem jeito sim, Cleo, tem jeito, né? Então, se a gente fizer cada um a nossa parte, por mais minúscula que seja, tem jeito, né? De um futuro próximo aí, a gente possa ter prosperidade e falar, olha como era, né? A gente tem o exemplo de Cubatão, né? Cubatão que já foi lá na década de 80, a década de 80 ele foi considerada tão poluída, né? o lixão do mundo. Foi considerada o lixão do mundo, Cléo. Olha, Vale da olha Morte, né? Vale da Morte. Sim. E olha onde chegou hoje. Isso mesmo, e olha onde nós estamos. Olha, né? Olha o estereótipo que foi criado em torno de uma cidade belíssima nas entranhas da Mata Atlântica, considerada no mundo como de uma forma negativa como lixão do mundo. Em menos de 10 anos, eles conseguiram, Cléo, reverter isso. Então, trazendo esse exemplo para finalizar a minha fala e desde já agradecer mais uma vez aí por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? De que há sim esperança, né? Desde que nós, enquanto educadores, façamos a nossa parte e tragamos mesmo exemplos simples que estão no dia a dia dos nossos jovens, das nossas crianças e das nossas unidades escolares.
né? Está nas isso, Cléo. nossas mãos, né, Ubiratã? Está nas nossas mãos. De cada um de nós, né? De cada um de nós. Nós, enquanto professores, formadores que somos dos alunos, das futuras gerações, nós precisamos ter isso muito claro. A gente precisa trabalhar muito isso, porque, na verdade, essa pergunta foi mesmo uma provocação. O que eu, enquanto professora, estou fazendo em relação a isso? Né? O que nós, enquanto professores, estamos fazendo em relação a isso? É uma provocação mesmo. Porque nós precisamos pensar muito nisso e trabalhar muito isso, porque está nas nossas mãos essa transformação do mundo em que a gente vive, né? A gente tem muito a colaborar com isso. Com certeza. Com certeza. Ô, Cléo, o Biratã também, Jarino. Eu tinha aqui, Cléo, mais 2 perguntas. O que você acha? Será que dá tempo? Bom, eu fico preocupada só para a gente não ultrapassar 1h30 por conta do tempo do nosso da TPC, mas eu acho que a gente pode combinar uma coisa. Nós vamos mandar para o Biratã agora escrita. O Biratã, você faz para a gente de forma escrita e nós encaminhamos para os professores. Pode ser? Junto com o material da TPC, a gente encaminha as perguntas respondidas. Ser. Claro, Cléo, desde que não ultrapasse as 100 perguntas, está ótimo. Eu vou com certeza responder. Não chega a ser perguntinhas que eles colocaram lá, que eles tinham vontade de saber sobre a questão das ervas medicinais e sobre também como é tratada essa questão da criminalidade e das drogas dentro das aldeias, né? Se o Biratã puder falar sobre isso rapidinho, nos 5, 10 minutinhos. Não, posso. Vamos lá. Não, acho que é bom a gente comentar, né? Que é algo de suma importância, né? Para trazer, né? Eu lembro que lá no chat eu vi algo com relação a algumas medicinas ancestrais que hoje a população não indígena, né? Ela se apropriou e transformou isso em religião, enfim, né? Que é a própria medicina ayahuasca, né? Que é um ritual que é feito, né? Da nossa população indígena lá do Peru, né? Da região do Peru ali com o Brasil ali, dos Axanincas, dos Caxinauás lá, os Runicuns ali, né? Que fazem uso dessa medicina ancestral, né? Que hoje está em evidência aí no meio urbano, enfim, né? Que tem todo um estudo, né? Em torno de trabalhar essa introspecção, né? Onde as pessoas estão se curando de depressões assim fortíssimas, assim, onde essas drogas, né? Que estão em evidências aí, essas drogas sintéticas não resolvem, né? Esse ritual, né, por meio dessa medicina sagrada, ela tem ajudado muita gente, né? E nas nossas populações indígenas aqui, ainda na região, né, a gente tem bastante em evidência como forma de fortalecer a nossa cultura, né? Esses usos e o costume de fazer uso das ervas medicinais, né? A gente tem todos os procedimentos para as mulheres enquanto gestantes, né? Então é importante frisar isso, né? Todo esse acompanhamento para essas mulheres com banhos, né? Principalmente banhos, né? Porque poucos chás podem ser ingeridos pelas mulheres quando estão gestantes, né? Mas fazendo todo esse cuidado das dietas alimentares, né, com essas mulheres. Então essa medicina tradicional nossa, né, principalmente para o ciclo feminino, é muito forte assim, né, e para o nosso dia a dia mesmo, né, para o bem-estar do nosso corpo, onde nós temos alguns alimentos também tradicionais que o pessoal chama de punks, né, que são plantas comestíveis não convencionais, que a gente tem do nosso dia a dia, que já tem também um lado também que tudo que é natural faz bem, né? Tudo que é orgânico faz bem, porque nós somos um organismo, né? A Terra é um organismo vivo, né? E nós também somos um organismo vivo. Então, quando a gente ingere coisas naturais, coisas orgânicas, né? Não esse orgânico com agrotóxico, né? Esse orgânico de uma pequena horta, pegando do produtor, né? Essa economia solidária, né? Que é importante, que está bastante em evidência também
e a gente faz esse trabalho aqui na região, nas aldeias nós temos essa economia solidária, a economia da troca, né? Um tem uma coisa, outro tem outra. Então, isso faz parte também da saúde, onde essas medicinas, né? A medicina não é só o remédio, a medicina também é a alimentação. Você tratar a saúde, a medicina convencional, ela trata a doença, né? Então, a gente, enquanto comunidade indígena, enquanto esse bem-estar, a gente trata a pessoa para que ela tenha uma vida plena, né? Para que não chegue uma vida plena e saudável, para que não chegue a utilizar de qualquer tipo de remédio, né? E então é bastante evidência isso nas nossas comunidades. A Thais, ela trouxe até um exemplo, né, Thaisa, desse trabalho feito com a PEI, né, que trabalhou esses sintéticos, os remédios convencionais. As ervas fitoterápicas, né? Eles trabalharam. Então, e depois foi na comunidade indígena ver como esses remédios são trabalhados lá. Então, depois fez essa junção em sala de aula, foi uma culminância assim muito linda, muito bacana, e com certeza, se você chegar para esse aluno hoje e perguntar sobre essa experiência, ele vai falar assim de uma forma magnífica, né, com brilho nos olhos, eu diria. Então, nessa parte é isso, né? Por outro lado, nós temos algumas coisas negativas também que faz parte da humanidade, é um mal que se instala em todas as camadas, né? Que é justamente essas drogas, né? Desde as drogas lícitas até as drogas ilícitas também, que o nosso jovem, com esse contato, mais principalmente os que têm esse contato com mais proximidade com os bairros, com os centros, né? Estão aí vulneráveis e estão propícios a isso, né? O jovem indígena não tá fora dessa realidade. Então, por meio de uma equipe de saúde, a gente vem trabalhando que cuidam. Nós temos uma equipe multidisciplinar de saúde, né? Onde é mais ou menos igual o trabalho do médico da família, que tem um médico, tem um enfermeiro, tem um dentista, tem a equipe ali que vai na comunidade, né? Então, nós temos esse acompanhamento, e nesse acompanhamento são feitas palestras, né, dos prejuízos, né, com relação a esses usos dessas drogas, né? As drogas lícitas, que são as bebidas alcoólicas, né, que estão aí também bastante em evidência. Então, a gente vem trabalhando bastante isso, né, com os nossos jovens mesmo, né, que ele pode até consumir, mas desde que aquilo não chegue a ser algo que, quando passa a ser um vício, né? Então, é um momento de você acender um alerta ali, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho, né? Enquanto escola, enquanto os mais velhos da comunidade, né? Então, a gente tem alguns casos aqui na região, né? Mas que a gente vem evidenciando isso, porque eu acho que não adianta você tentar resolver escondendo os fatos, né? Eu acho que você tem que evidenciar, por mais que sejam tabus ainda, que nem eu disse, né? A serem quebrados, né? Mas que para você resolver, você tem que evidenciar. Para você ter ajuda, você tem que falar que você tem um problema, senão você não vai conseguir essa ajuda, né? Então, é isso, né? Eu espero Biratã, ter contribuído. olha, Biratã, Muito. muito obrigada mesmo, né? E a gente chegando ao fim, então, por conta do nosso tempo, a gente quer agradecer imensamente mesmo todas as suas contribuições, o quanto você trouxe de ensinamentos para nós aqui. Acho que a gente tem muita coisa para refletir, muito mesmo, que nós precisamos no nosso dia a dia, principalmente enquanto professores, enquanto formadores que nós somos, né? De uma tarefa imensa que a gente tem pela frente, de formar cidadãos de verdade, cidadãos que consigam enxergar toda essa diversidade, respeitar a todos, né? Porque a gente fala que tudo começa pelo respeito. Então, e pensando nisso, eu até marquei aqui para encerrar falando uma coisa assim, que até o fato de você chamar de índio é um termo impregnado de preconceito, né? Então a gente não pode fazer isso de forma nenhuma. Então, nós precisamos, o Biratã já explicou para a gente o que isso significa, de onde veio esse termo e tudo mais. Então, gente, é indígena, indígena.
por favor, né? Vamos começar dessa forma, né? Porque tudo começa pelo respeito. Então, eles fazem parte de uma comunidade indígena, são indígenas, tá? Para a gente acabar com todas essas formas de preconceito, começando pelo básico, né? Que é aquilo que a gente não pode usar mesmo no nosso dia a dia, tá bom? E eu espero que vocês todos tenham gostado muito aí dessa TPC, que venha mesmo contribuir com os fazeres pedagógicos aí em sala de aula, né? E eu me despeço aqui e passo a palavra para a Thaisa, depois para o Jarino, para o Biratã, para que vocês se despeçam também. Biratã, primeiro, muito obrigada. Foram contribuições riquíssimas. Quanto conhecimento, obrigada por compartilhar conosco. Eu fiz uma porção de anotações, mas eu ainda vou assistir novamente para poder assim assimilar mais coisa, assimilar mais coisa, porque foram muitas informações, muito conhecimento. Obrigada por compartilhar, obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite e a minha gratidão para você, tá bom? Passo a palavra, Jarino, para você se despedir também. Eu agradeço, vou agradecer quem fez a ponte, quem me trouxe até aqui, então, tanto Thaisa quanto Cléo pelo convite, agradecer ao Biratã pela vida dele. Eu acho que a vida de vocês, a permanência, a oportunidade de conhecê-los e ouvir vocês falar e aprender com o conhecimento que vocês trazem para nós é algo assim singular. Então, muito obrigado, força na luta, e no que for possível, a gente está aqui para contribuir. Eu acredito que as meninas também vão concordar com isso, mas mesmo Com estamos certeza. aqui, tá bom? E obrigada, Jarino, por ter aceitado o nosso Muito convite obrigada. também, né, Cléo, por estar aqui conosco, enriquecendo esse momento. Muito obrigada. Tamo junto, Jarino. Muito obrigada, viu? De coração. O Biratã. Muito obrigado mesmo, Biratã. Cléo, eu só tenho a agradecer pelo carinho de vocês de sempre, né? Um carinho que eu sempre obtive desde quando eu estive aí com vocês, né? E consegui conseguir manter, né? Esse entrosamento, manter essa conexão, né, com verdadeiros amigos que eu ganhei aí enquanto eu estive presente aí no núcleo pedagógico, né? Então, trazer isso para a vida, para mim, é muito gratificante, né? Então, eu só tenho a agradecer vocês aí, a diretoria de ensino, a nossa dirigente Regina Espada, que sempre nos dá essa oportunidade, né, de expressar e de trazer em evidência, ela que fortalece tanto as nossas culturas indígenas aqui na região e apoia, né? Então, eu só tenho a agradecer aí e sempre que possível, contem comigo nessa empreitada aí para trazer um pouquinho de informação da nossa realidade para os nossos professores. Sim, Jarino já falou da roda de conversa, né, Jari? Vamos pensar numa roda de conversa, Vamos Biratã. pensar, sim. Então tá bom, gente. Muito obrigada, tá? Todos vocês. O Biratã, o cumprimento que queriam da outra vez, né, Thaís? Olha aí Isso, como o que fala para ir Biratã embora. ensina aqui para gente como nós falamos o bom dia e como nós nos despedimos. Virou a câmera dele. Peraí, deixa eu voltar aqui de novo, calma aí. Isso, vira. Estão me vendo ainda, não? Sim. Estamos. Sim. Vamos lá, então. A Eueté que eu falei é o obrigado, né, na nossa língua tupi-guarani, né? Ou senão, assim, a gratidão também, que nós falamos de uma forma muito carinhosa, né, que é o Agud Eueté, que é eu estou grato a você, né? Agud Eueté. O bom dia, né? Existem várias variações para o bom dia, né? É que na verdade é assim, né? Dentro da cultura, né? A gente não existe uma palavra bom dia assim diretamente, né? Muitas vezes a gente simplesmente agradece pelo outro, né? Por essa empatia, outro, enfim. Né? No Tupi-Guarani a gente pode falar Aruponã, né? Aruponã no Tupi-Guarani. No Guarani já usam Diaúdio,
que seria nós já levantamos novamente, estamos vivos, estamos bem, temos que agradecer, né? Esse Ariporã seria um tempo bom para vocês, né? Que tenhamos um dia bom, né? Então, boa tarde já seria um Caruporã, que seria um boa tarde, Nhandecáudio no Guarani, né? Boa noite aí seria Puntumporã no Tupi-Guarani. Já o Guarani eles falam Nhandepantúndio, quer dizer, já é noite novamente. E é isso, né? Muito Aí eu obrigada. até mais uma vez, Obrigada, agradeço. Albiratã, muito Obrigado. bacana. Obrigada Até mesmo. a próxima aí. Obrigada, viu? Tá bom? Obrigada, gente. Forte abraço. Um abraço virtual para Bem vocês aí. apertado. Abração. Abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom dia para todos. Tchau, Fiquem com Deus, tchau. gente. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau, tchau.